bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, e hoje conversando sobre esta relação com o tempo tão importante, especialmente nos dias de hoje. Nosso endereço eletrônico você já conhece, é o empauta@cançãonova.com, onde você pode aí mandar o seu e-mail, sugerindo algum tema que você queira ver debatido aqui no nosso programa, também fazendo o seu comentário em relação aos temas, né, os debates que aqui vão sendo apresentados, tá certo? empauta@cançãonova.com. Também temos aí o site do Frei Antônio Moser, vai aparecer na sua tela, antoniomoser.com, onde você ali, além da vida cotidiana do Frei Antônio Moser, você tem também o link para o programa Em Pauta, onde você tem a oportunidade de acompanhar aqueles temas que você, porventura, não conseguiu acompanhar pela TV, tá certo? Como a gente sempre tem a oportunidade aqui de indicar alguma literatura, a de hoje é muito pertinente. Tá aí, ó, é um livro desse escritor já muito conhecido aqui no Brasil e no mundo inteiro. Ele é o Ansel Green, né? Como o chamam, mas de qualquer modo, ele, como um monge beneditino, doutor em psicologia, tem escrito coisas assim muito bonitas, e uma delas a respeito do tempo também. Tá aí, ó, André, mostrar aí mais pertinho, por favor, André, isso. Fica mais fácil quando o André mostra aí a administração espiritual do tempo, quer dizer, um aspecto da relação com o tempo. Ele está frisando aqui a questão espiritual, não é isso, Fremont? É isso mesmo, é um pouco na linha que eu dizia, temos que ter o tempo para Deus, né? O nosso tempo, ele só é devidamente aproveitado na medida em que constrói essa relação mais profunda com Deus. Agora, no tocante ao autor, Ansel Grün, para você é muito difícil de dizer, né? Tem que estudar o alemãozinho, assim, né? Numa dessas suas peregrinações, tem que fazer uma peregrinação para a Alemanha. Estou brincando, é Grün mesmo, né? Essa figura realmente consegue, esse homem, transmitir uma espiritualidade beneditina. São Bento viveu no ano 400, qualquer coisa assim, não é? Uma beneditina, ora et labora. Você tem que trabalhar e rezar. Veja bem, espiritual, o trabalho e a oração. Mas na realidade é oração no trabalho e o trabalho na oração, ou seja, conjugando os dois. E ele consegue trazer para os nossos dias essa espiritualidade muito, muito interessante. Não só esse, mas também os outros 50 livros que nós já publicamos dele. Né? É realmente um autor extraordinário. Olha, Frei, para não perder então aí o fio da meada, uma palavra, por favor, como entender, por exemplo, a questão da longevidade, não é? Hoje em dia nós falamos muito de qualidade de vida, não é? De prolongamento da existência, e até, claro, com certos cuidados na saúde. Uma boa educação do seu tempo pode fazer com que isso de fato aconteça. Mas será que essa longevidade nos nossos dias, ela tem a ver, por exemplo, alguma coisa com aquela longevidade que a Bíblia às vezes apresenta como alguns casos, né? A gente tem o Matusalém, e viveu, segundo a história, aí, os seus 900 anos, Noé e companhia limitada? Veja bem, para começar, a longevidade foi sempre uma aspiração humana, inclusive o desejo da imortalidade, não é? Desde lá o relato do Gênesis no paraíso, a árvore da vida, não é? Aquele desejo da imortalidade. Só que Deus nos pensou não para uma vida terrestre mais longa ou menos longa, mas para uma vida terrestre que se abre para a vida em comunhão com Ele. Agora, muito interessante essa questão dos personagens bíblicos. No Antigo Testamento se dava muito valor a coisas que hoje, à luz do Evangelho, você relativiza. Por exemplo, não é? Era um homem abençoado por Deus, o Abraão era muito rico, o Jó era muito rico. Mas, por outro lado, você vê a contraponto, o Jó perdeu tudo, o Abraão também morreu, enfim, teve os seus desgostos. O que se queria dizer é que as bênçãos de Deus se manifestam em muitas formas. E uma delas seria uma vida não de longevidade. Aí começa. Claro que esses números são simbólicos.
Você nem sabe se contavam, por exemplo, os anos por como semanas ou como meses, não é? Nós não temos como avaliar. E, inclusive, se Matusalém, até que ponto realmente era um personagem. A Bíblia não se preocupa propriamente em determinar a figura histórica. Os patriarcas, sim. Abraão, não é? Isaac, Jacó, etc. foram personagens históricos, tiveram, etc. Outros personagens são figuras, não é? E que querem, por assim dizer, encarnar certos valores. No caso de uma vida longa, significa vida intensa, não é? E vou tirar a conclusão. Você veja, quantos anos viveu São Domingos Sábio? Se souber, ganha o livro. 12 anos. Não, um pouco mais, eu acho que só 12. Só 12. É só 12 anos, 12. Muito bem. São Domingos Sábio, aí já ganhou o livro. Obrigado. E aí já fica difícil, né? Tá, em seguida, você pega a Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos fazer o teste para ver. Ela morreu 24 anos, não é? E que vida longa que ela teve, cheia, plena, né? Depois você pega Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio. Ele fez tantos milagres, mas não conseguiu prolongar a própria vida. Viveu apenas 36 anos. 36 anos. Depois você pega um São Francisco de Assis, não é? 43 anos. E você pega Jesus Cristo, puxa, ele que é o Senhor da vida, não é? Viveu 33 anos. Então, veja, não é questão de longevidade, aí você já tocou, é uma questão de qualidade de vida. E a partir de inícios de agosto, os nossos telespectadores, não, inícios de julho já, os nossos telespectadores já terão nas livrarias Vozes um livro chamado, não é, o Colhendo Flores entre Espinhos, em que o pano de fundo é a terceira idade, mas na realidade são todas as idades. A vida é um processo de amadurecimento. Você constrói a sua vida a partir, claro, de um dado inicial, que é o seu DNA, mas esse pesa muito pouco ao longo da vida. Pesa muito no início, mas na medida em que você vai crescendo, se desenvolvendo, cada vez mais são outros fatores que determinam a sua qualidade de vida. E no tocante à longevidade, sempre há muita interrogação, tem tantos imprevistos. Apenas o que a Bíblia quer acentuar, vida longa significa vida intensamente vivida em comunhão com Deus. E eu só vou terminar essa colocação. Nós achamos que hoje, sim, evidentemente, com a medicina, avanços da medicina, como é que se explica que um Papa Leão XIII viveu 90 anos, né? Pois é. E tantos outros antepassados mesmo, meus, eu sei que viveram mais de 100 anos. João Paulo II? João Paulo II. Toda a enfermidade, 83 anos. 85, não foi? Não, 83, tá. O nosso atual Papa tem 83 anos e está todo lépido, né? A impressão que ele passa realmente está muito bem. Bom, eles já se beneficiam da medicina de hoje. Entretanto, o Leão XIII não, estava lá em 1900 e alguma coisa, né? E assim você teve outras figuras que viveram muito tempo. É muito relativo. E importante é a longevidade, em termos bíblicos, por si só, não é um dom. A longevidade, de alguma forma, é uma conquista. Mas o que realmente é um dom é a intensidade do amor a Deus